Olá, pessoas. Boa noite. Eu sou Juliano, está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever e novamente com Ana Andrade, ela que esteve conosco dia 14 de janeiro, salvo engano, ou não foi no 14º episódio, eu acho que foi 14 de janeiro, foi alguma coisa assim. Eu sei porque o livro que eu tenho aqui, o Elegidos, tá dia 13 de janeiro, então posso estar confundindo as datas, mas foi em janeiro, está voltando agora em março. E, apesar de 2 meses depois, pode parecer pouco tempo, mas a Ana vai falar para a gente hoje do tanto de coisa que rolou nesses 2 meses, que vai rolar com um pouco mais de certeza de datas, né, de lançamentos, enfim, tem muita novidade aí. E aí, Ana, como você está? Boa noite, bem-vinda Boa novamente. noite. Ai, Juliano estava tão nervoso que começou errando o próprio nome. Foi, foi, verdade. A Faz sua presença parte. é ilustre, aí eu fico nervoso, então A pessoa complicado, gostou né? tanto que depois de 2 meses já voltou, mas faz parte. E Sim, eu estou voltando com novidades, sim, né? tô E curioso, ainda curioso. bem que as pessoas já estavam assim, meu Deus do céu, não é possível que eu vou ter que esperar um ano para escrever um livro e as pessoas assim loucas mandam mensagem, cadê a continuação de Elegidos? Mas calma, gente. E aí, esse ano de 2022, já vai chegar mais conta spin-off, vai chegar outros projetos. Então, eu estou disposta a contar algumas coisas para vocês. Não tudo, né? Porque vai que dá errado. Uhum. Então, eu vou contar o que está certo. Não, e eu nem fiquei muito preocupado, assim, né, sua volta rápida, assim. Ah, vai repetir muita coisa, falar dos mesmos assuntos, mas diante de tantas mudanças, novidades, eu tenho certeza vão ser pautas completamente complementares àquelas do primeiro episódio, né? E eu tentei, né, para quem está nos vendo ou quem vai assistir e ouvir depois, tentei arrancar muito spoiler da Ana ao longo desse tempo. Ela não fala nada, é complicado, mas isso mostra organização, né? Então tem os planejamentos, tem a meta, mas ela me prometeu que terão sim alguns spoilers, algumas novidades em primeira mão no episódio de hoje. Estou correto? Sim, né? A gente vai segurar um pouquinho, né? Não vou contar agora no início, né? Eu acho mais justo a gente vai falando sobre outras coisas aí no Lógico, final. Que lógico. aí, senão a pessoa, ok, beleza, eu sei o que ela vai fazer e vai embora, né? Não, vamos Então, prender a nossa audiência, né? Então, vamos fazer tipo João Kleber da vida, né? Que gera aquela expectativa toda e conta só lá no final, quase de madrugada. Mentira. mas é uma expectativa boa, né? Tá Não, bom, com gente? Pelo certeza. E amor não de vai ser Deus. interessante só lá, né? A gente vai ter bons assuntos no decorrer do episódio. Mas, Ana, antes, né, de eu puxar o primeiro assunto aqui, eu queria falar do nosso patrocinador e apoiador, que é o Clube de Autores. Tá aqui o banner na tela para quem está assistindo ao vivo ou assistir depois no YouTube, na Twitch. Que o Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, já publicou mais de 75 mil livros. Está com uma plataforma nova, que está muito mais interessante, muito melhor para você subir seu arquivo, criar sua capa e ter o seu livro físico em mãos. Também é possível publicar o e-book, mas o grande diferencial é o livro físico, né? Então, se você quiser saber um pouco mais do Clube de Autores, só escanear esse QR Code na tela ou na descrição do vídeo tem o link da parceria, beleza? E, Ana, a gente, né, começou falando aqui dos bastidores também sobre as novidades, né? Primeiro, eu quero saber quando sai opositores, que a gente não sabia o nome lá em janeiro. Você revelou semanas atrás o nome de Elegidos 2, até então Elegidos 2, e agora é Opositores. Quando sai Opositores? Eu já estou ansioso. Eu quero Não, ver. eu Cadê? vou engatar primeiro com o nome, tá? Porque eu gosto de suspense. Uhum. Opositores, é que assim, eu fiquei tão apaixonada pelo nome Elegidos que eu fiquei, cara, eu preciso ter um nome tão impactante quanto, né? Um nome fácil das pessoas decorarem, porque eu tava vendo que às vezes os autores de fantasia estavam linkando, o primeiro livro ficava tão famoso que eles, não, cara, a gente tem que colocar um livro para puxar a audiência. E aí eu disse, não, tem que ser alguma coisa diferente. E Uhum. aí veio o nome Opositores. Iria, na verdade, ser Simpatizantes, mas quando eu terminei o livro, na verdade, existe Simpatizantes em Opositores, mas quando eu sentei com os Betos, eu disse, esse livro tá cheirando opositores, vocês não acham? Eles, tá Uhum. sim. Aí eu, beleza, então vamos deixar opositores mesmo.
E ele ficou um nome forte e é um nome que representa muito o segundo livro, né? Então, ansiosa já para o lançamento, que a pré-venda vai começar em maio de 2022, gente, tá? Então, daqui a 2 meses, podemos colocar aí 2 meses, começa a pré-venda. Sim, é esse ano, não vai ser ano que vem, juro para vocês, é nesse ano, né? O livro ele está agora passando pela segunda revisão e depois ele vai direto para a diagramação. Então, eu tomei bastante cuidado para estar mais lapidado possível para vocês pegarem, terem um gostinho de leitura fluida, de entenderem tudo e tal. Então, é isso. Assim, quem leu o primeiro livro, né, Elegidos, igual eu li recentemente, quando se fala em opositores, a gente já consegue imaginar mais ou menos como que vai ser, porque assim, sem dar spoilers, o primeiro livro ele termina assim, se já tivesse opositores, é uma leitura quase que direta, quase que contínua, né? É um final que surpreende, que deixa aberto e faz total sentido para se tratar de uma trilogia, né? É um final que fica em aberto, mas a gente consegue imaginar de fato quem são os opositores, é meio que uma lógica ou surpreende vários pontos. Isso porque eu imagino que alguns personagens eles podem nos revelar caminhos diferentes. Um exemplo, quem é mocinho vira vilão, vilão vira mocinho, enfim. A gente consegue já mais ou menos imaginar ou é algo completamente fora da nossa imaginação lógica, assim? O Rocan que está na live, né, que é o autor de Os Indomáveis, né, o Gabi, ele foi um dos betas de opositores, então, olha, ele tem umas informações aí bem complicadas, e ele também tá aqui, ele vai provar comigo, de que não tem nenhuma pista. Opositores, vocês vão conhecer em opositores. É isso mesmo. Entendi. Tá. Gabi não sabe de nada, não sei. Para live ele não sabe de nada. Né? Não Não vai sabe. revelar aqui informações que só vocês dois têm. Mas eu acho interessante esse ponto, porque quando eu terminei, igual eu falei, Elegidos, me deu vontade de continuar. Então, independente se fosse uma coisa lógica ou não, eu me deu vontade de continuar, pelo menos de começar, né, descobrir o livro 2. Mas você está falando que é algo que, poxa, que ninguém imagina, acho que dá mais vontade ainda, porque, na minha percepção, aquilo que é inimaginado, aquilo que não é lógico, é muito mais interessante para uma construção de uma narrativa, né? Você pegar de surpresa, você surpreender o leitor. Então, essa foi uma das suas intenções, assim, também, nesse segundo volume, não ser previsível? Eu acho que, assim, quando os betas, eles pegaram, terminaram opositores, eles ficaram assim, Ana, você realmente quis seguir essa linha? Eu acho que eu estava lendo tantos livros de ficção científica que eu quero fazer diferente. O meu vai ser diferente pelo que eu quero entregar. Então, a narrativa, desde o primeiro livro, ela seguiu uma forma diferente do que a gente está acostumado. Opositores vai continuar sendo diferente, e a minha proposta para o livro 3 também é. Então, assim, não tô esperando ninguém. Alguém vai me matar, sim. Alguém vai me matar com certeza, porque determinadas coisas têm que acontecer, né? Mas eu acho que o melhor de tudo é quando eu pego o resultado final e eu vejo que o leitor tem essa sensação, sabe? De, tipo, tá lendo e não sabe realmente o que vai acontecer. Porque, apesar dos personagens eles terem um arco, cada um deles, alguns começaram o arco em opositores, porque eles, de fato, não têm o brilho, então eles começam em opositores para terminar no terceiro. Às vezes, um começa em opositores e termina em opositores, né? Então, todas essas questões foram levadas em consideração do que realmente era importante levar para frente, o que valia a pena para a história, né? Para vocês, né, leitores, é uma coisa complicada, porque vocês querem que todo mundo fique feliz para sempre, né? Mas aí tem uma complicação, entra em contradição de ser uma distopia. E aí, distopia não é felicidade, infelizmente. Não é um romance romântico, né? Então, distopia você tem muito mais coisas ruins acontecendo do que coisas boas, de uma forma geral, assim, né? Grosso modo falando. E também é interessante, inclusive foi o feedback que eu te dei, né? Depois que eu tinha acabado de ler Elegidos, que
eu senti falta. Por exemplo, tem um personagem que é um dos principais ali, talvez quase que um antagonista ali inicialmente, eu não quero falar o nome, que ele, a partir da metade para o final do livro, ele meio que some, mas que eu acredito que ele pode virar um protagonista no segundo livro, ou seja, ele ficou meio esquecido ali no meio do caminho, mas ele pode voltar com tudo, e da mesma forma, o final, ele assim, ele é surpreendente no quesito de acontecer um monte de desgraça ali que ninguém imaginava. E então, assim, essas mudanças todas de personagem, um vai e vem, eu acho que faz sentido porque sempre vai puxando, tipo, do primeiro livro, do segundo para o terceiro, terceiro para o segundo para o primeiro, porque, né, eu entendo uma trilogia como um volume único, se você for pensar. Então, não é porque um personagem ficou mais de lado no primeiro que ele não pode ter uma participação maior no segundo, e por aí vai, né? Então, eu tô com uma expectativa bem alta, assim, pro Não segundo. façam isso. Aí que vem a pergunta, como que é? Porque quando você lança o primeiro livro, você lança de uma forma, Sim. por mais que você tenha, né, você faz investimentos, você quer que ele seja bastante lido, mas você tá, assim, livre de passado. Agora você já tem um Sim. passado, que é o primeiro livro. Isso de alguma forma impactou a sua escrita? Você se travou em algum ponto? Você ficou se cobrando bastante de ter que superar uma expectativa de tem que ser melhor que o primeiro? Como você lidou com isso? A primeira coisa que eu fiquei com receio, na verdade, foi pegar todas o que os leitores estavam esperando, né? Então, às vezes, eu via uma resenha do tipo, estou esperando isso no segundo livro. E aí eu juntei o que tinha mais, e aí eu coloquei muito disso na primeira versão. Quando Sim. eu passei, o Rocan ainda não tinha pegue essa primeira versão, né? Mas eu mandei para um beta, e ele disse, não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo você tentar favorecer todo mundo, porque não é isso que você gosta. Então, esse resultado final, ele não vai ser algo bom para você. E eu acredito que, tipo, os leitores, eles têm que ficar satisfeitos com a versão que você acredita que seja o melhor, Sim. né? Então, não era nem questão, assim, do personagem, porque eu não vou fazer um personagem que... uma atitude que um personagem ele não iria fazer. Então, tem que ter uma construção, lógico. É mais do sentido... Tipo, exatamente fanservice, exatamente, né? Na verdade, o fanservice, ele não é nada mais nada menos algo que você pode excluir do livro. Ele não é necessário porque é só para agradar os fãs. Eu acho que isso poderia acontecer, por exemplo, no último livro, no final, o epílogo. Então, teria um epílogo que seria completamente fanservice. Então, acho que sim, faria mais sentido, né? Eu não gosto de epílogo, eu acho que para mim é meio clichê já, tá? Tipo, 20 anos depois, aí com os filhos, eu acho que isso não é muito a cara de Elegidos. Até porque, como você mesmo disse, e eu gosto de colocar no Instagram, Elegidos não é um romance romântico, né? Na trilogia vai ter umzinho, né? Eu não vou contar qual é, mas tem um casal que ele espontaneamente tinha tudo. Tinha, né? Teria, vai ter, não sei, né? Para dar certo. Então, mas isso é muito complicado porque o cenário, os personagens em si, eles não ficam tipo. Eu já fiz romance, né? Não é a mesma vibe. Não tem como pegar com o cenário, com o que está acontecendo, é muito complicado isso. Então, por exemplo, quando o leitor ele pega, por exemplo, Jogos Vorazes, ele tem que entender que a Katniss, ela não está no romance romântico com nenhum dos dois. E, por mim, ela pegaria os dois, né? Mas, enfim, paciência. E aí, eu acho que é muito disso. Às vezes você está com um cenário que fica muito difícil disso acontecer. E não necessariamente por ser um triângulo amoroso, né? Porque quem leu Elegido sabe qual é o final do livro. E aí eu já tô aqui do Rocão falando exatamente sobre os finais, né? Que é o Cliff Hand. É muito disso. Eu acho que é uma coisa que eu quero manter para todos os meus livros. Então, o final de Elegidos vai ter um final tão intenso assim, opositores, aí vocês vão me matar, e aí vocês vão esperar um ano para ler o final de tudo.
Então, eu acho que isso é uma coisa que eu quero manter para todos os livros que foram mais de um, né? Livro Sim. único, beleza. Mas eu acho que esse é o jeito Ana Andrade de escrever livro. Uhum. E eu penso o seguinte, por exemplo, eu, né, li o Elegidos, tem esse conflito amoroso, mas nada mais é do que algo que acontece quando pessoas se conhecem, né? Você não está tratando de uma história de amor único e o que tem em volta. É tudo que acontece no cenário, você tem relações interpessoais normais. Então, acontece, né? É algo que acontece. Acho que Jogos Vorazes também, é algo que acontece. Nada é em torno da relação, né? Rolam ciúmes, né? Você quer proteger um mais do que o outro, alguma coisa assim, mas é algo inserido de forma natural. É algo que é isso, acontece da mesma forma que tem diversos outros tipos de acontecimento cotidiano, né, distópico ou não, aparece o romance, né? E aí você falou a questão do epílogo, que é interessante, porque a gente ainda pensa nessa estrutura, pelo menos na minha percepção, essa estrutura de livros, né? Ah, eu faço um prólogo, né? Depois o epílogo. Mas hoje é tão fácil publicar um conto de 5 páginas que você pode separar, né? Você pode até fazer uma outra estratégia de lançamento, lançar depois. Então, tem forma de substituir o epílogo por uma história separada, em paralela, que antes, né, você não tinha como, você tinha que lançar tudo naquele livro físico. Então, acho que essa mudança também do formato de publicação ajuda bastante, né? Dá para variar e a gente vai ficar, né, te cobrando durante um ano, você sabe disso, né? O Elegidos 3, mas vai ter spin-offs, vão ter outras histórias paralelas. É um ponto que eu queria chegar. A gente já tem um spin-off de Elegidos, correto? Ou são dois? Um, né? Lançado um. Isso. Aí vai vir o segundo agora, correto? Ele vai vir antes ou depois de Opositores? Antes de Elegidos. Você Não. pode ler. Ah, Isso, não. exatamente. Não, História, na linha histórica. Tipo. não, na linha histórica ele é antes, né? Isso. Ele é antes. Não, fala assim, o segundo, você vai lançar um agora, o segundo Isso. conto. Ele vai vir Isso. antes ou depois de Opositores? O lançamento que eu falo. Ele vai vir antes. Ele vai ser lançado dia 30/3, né? 30 de março. Então, Agora, logo agora. agora. Aí você pensa meio como uma estratégia de uma degustação ali, uma prévia para chamar ali os leitores para voltar a ler você, para ir. É como se fosse uma abertura para opositores? Sim. O Tabani é um dos personagens que as pessoas mais gostam, né? Porque o Tabani, ele entre os elegidos, ele é um personagem que tá assim. Gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo, tem algo muito errado aqui. E as pessoas simpatizam com ele por ele ter esse olhar diferente. Então, todo mundo ali tá com um olhar de soldado, tem que seguir ordens, e ele tá do diferente seguindo. Não é bem assim. A Ele é gente um tem. questionador, né? Ele é o que foge ali Isso, das regras, né? isso. E aí, por isso que muitas pessoas gostam dele, porque ele tem essa visão, né? Então, quando ele tem um momento para falar, ele discute sobre isso. Então, por exemplo, até tem um momento específico que não é spoiler, tá, gente? É só uma coisa que acontece. A Eva, ela é uma das personagens principais da história também. Ela é uma personagem que ela é muito certa. Então, quando tem uma pessoa que está acima dela, ela deve respeito, ela deve consideração, ela tem que obedecer a ordem, tá aí. Então, isso está muito claro na cabeça dela. Então, quando ela escuta uma coisa de um superior, do presidente, do Edgar, ela já diz, não, isso tem que acontecer. Foi uma ordem, tem que acontecer. E aí, a partir do momento que isso acontece, que o Tabani tem uma conversa com ela sobre isso, os dois eles discutem. Então, eu gosto de deixar claro que existe divergências entre eles, né? Sim. Isso, obviamente, não faz com que eles deixem de se seguir no Instagram ou coisas assim, ou dizer esse aqui vai voltar 17, mas são coisas assim que eu gosto de colocar e tem uma mensagem por trás, né, de que você pode tomar uma cerveja com seu amigo e discordar e tá tudo bem, né? Então, eu acho que... E aí, falando do Tabani, ele vai ser protagonista nesse conto,
que é Paixão Sob as Estrelas, e vai ser lançado dia 30 de março. Uhum. E aí, para quem está acostumado com Elegidos, né, ele vai sair dessa bolha e ele vai para um romance romântico. Então, se você está esperando um romance romântico fora da trilogia, esse vai ser um dos casos, né? Eu não vou dizer que é o único, né? Mas esse vai ser um dos casos com certeza, porque tanto o personagem como o que eu pretendo mostrar com o conto, ele é algo mais... Eu não digo leve, porque vão ter cenas de ação, né? Porque eu sei que os meus leitores adoram cenas de ação. Eu fico tipo assim, gente, eu vou ter que colocar o cara falando sobre política e lutando ao mesmo tempo, mas vai ficar muito esquisita. Mas é um desafio sempre, e eu acho que Paixão Sobre as Estrelas, eu espero que seja exatamente essa prévia, né? A pessoa tá ali, eu preciso ler alguma coisa, e aí já lê, ele tá com 70 páginas, se eu não me engano. Olha, é grandinho, né? Ele é grandinho até. No e-book ficou assim, né? Ele ficou um pouco menor no Word, mas aí quando você coloca no formato, ele acabou ficando desse tamanho. E aí, ele já está em pré-venda, estou silenciosamente em pré-venda, né? Então, se você for no meu link do Instagram, você já vai poder comprar e adquirir o seu. Eu vou procurar aqui. Não, ó, a Carol também foi, né? A Roseira, que é a Carol, ela também foi beta de opositores, foi beta de elegidos. A Carol tá comigo sempre, maravilhosa. E, Carol, eu tô fazendo isso só enquanto eu lanço o terceiro livro. Depois a gente vai para outros universos. Eu não sou a Cassandra Clare, não. Eu tô louca para escrever tanta coisa, gente. Um dia desses eu sentei num domingo e eu tava com ideia na cabeça. Eu escrevi um esqueleto inteiro de um livro 1. Não tinha absolutamente nada a ver. E aí eu fiquei tipo assim, mano, quando é que eu vou ter a chance de pegar isso agora? Porque tem que focar, né? Não tem como. Tipo, eu vou focar nos spin-offs por enquanto, né? São contos. Eu recebi uma chamada considerável do pessoal querendo um livro único do JH, que, para quem não conhece, o JH é um personagem coreano que tem na minha história. Então, o povo fã do BTS, o povo fã de K-pop disse, não, Ana, precisa ter, pelo amor de Deus, você é fã de K-pop, você é fã de cultura coreana. É verdade, né? Mas vocês sabem que se tiver um livro único de distopia, não vai ter K-pop, é óbvio. Então... Né? Mas na empolgação do momento eu acabei escrevendo o esqueleto inteiro da história. Então eu acho que saindo em primeira mão, exclusivo, provavelmente vai ter livro único do JH. O plano é lançá-lo no final do ano que vem. O plano. Sim, sim. Então, vamos tentar organizar numa linha do tempo, porque a gente tem a trilogia de Elegidos, né? Os 3 livros principais. Então, né, o primeiro lançado ano passado, o segundo esse ano, o terceiro, 2023. Vamos colocar assim, né, a expectativa, né? A gente teve, né, o primeiro... Deixa eu até abrir aqui. O primeiro conto, que é Estava com Saudade. Isso. Cronologicamente, ele se passa antes de Elegidos 1. Ele se passa entre Elegidos e Opositores. Ah, tá. Então, depois da história do primeiro, vem com... E ele conta a história... Ele é curto, né? É basicamente uma cena, do Edgar com o marido dele em casa, alguma coisa assim, uma coisa de relação de casal, relação de casal. Mas é interessante porque eu li primeiro e dá uma pequena contextualização assim do que ele é, do ambiente que ele está, então dá alguns pequenos detalhes, não dá spoiler nenhum. Então, por mais que ele se passe, né, após Elegidos, é tranquilo de ler ele primeiro, né? Mas você leu ele antes de Elegidos? Ah, foi. Então você tem uma outra concepção do Edgar, porque a maioria das pessoas tem uma concepção diferente. E aí eles pegaram quando e disseram, Ana, que é isso? Aí eu... porque eu já fui... Porque, assim, a premissa é ele com o marido dele, tipo, em casa e, tipo, é uma relação ok. Você não vai levar como um presidente, um ditador, um cara que faz isso e aquilo. A minha percepção é que ele é um cara do bem. Então, assim, de uma forma bem superficialmente falando, né? Tô tentando não reagir. Não tentando reagir. Não, é que eu falo assim, isso é interessante porque quem lê antes ou depois pode criar uma linha de vou gostar ou não desse cara antes
de fato, mas não tem uma questão de ter spoiler da história, então Não. dá Não para tem. ler antes ou depois, tanto faz, né? Não Mas faz diferença. interessante, porque assim, só tinha essa visão até agora, né? Você tá falando que quem lê o contrário tem uma percepção talvez Sim, bem diferente que eu é tenho, só né? olhar pelos comentários, né, na Amazon. O pessoal diz, não, estava em Elegidos, quando vim para cá, o Edgar de outra forma. Sim, Gente. Eu acho que isso é sempre bom quando você tem um personagem complexo. Ele, sim. numa luta é uma coisa, no trabalho é outra, em casa é outra. Então, quando você... Não, olha, alguns personagens eu acho que vai dar para criar ranço, né? Eu tentei não ter todas essas camadas em todos os personagens e eles serem alguns personagens apoio. Então, quando eu tenho um personagem que precisa, por exemplo, vamos lá, um personagem que vai aparecer muito em opositores é a Make, né? O arco dela, ela começa a ser desenvolvido em opositores. E É uma aí, das que eu mais gostei, sendo bem sincero, assim. ela também o pessoal adora. E aí ela tem um personagem que ele não tem um arco, mas ele ajuda o arco dela a ser construído. Então, a função dele é essa. Então, isso faz parte, né? E aí eu acho que é possível que esses personagens, né, que não têm tantas facetas, que eles estão ali só para cumprir tabela, para esses arcos, esse desenvolvimento acontecer, vocês podem criar ranço. Então, eu acho que isso é mais possível de acontecer. E assim, como a gente tá falando de uma história que tem, vamos colocar aí, pelo menos 10 personagens principais. São os 10 elegidos. Então a gente ainda pega quem não são os elegidos, que são também personagens de entorno ali. Então não tem como você criar todas as facetas de cada personagem numa única história. Então, de repente, só tem uma linha, né? Tipo assim, só tem uma visão X da pessoa que eu posso tomar ranço, eu posso amar essa pessoa, mas não conheço toda a história dela. Então, isso vai rolar. Por isso que essas histórias esses contos, esses livros únicos que vão vir à parte, é legal para complementar o universo de Elegidos. Acho que é incrível, né? Além de ser uma boa estratégia, tipo, né, de gerar expectativa, de lançamento, você fica com um universo mais completo mesmo, né, em questão de história, né? Então, acho que é bem Você legal entende nesse ponto. mais sobre os personagens, porque o livro, todos os livros são em terceira pessoa, né? Os contos também. Eu já escrevi conto em primeira pessoa, foi um desafio para mim, mas eu acho que é bom você se desafiar de vez em quando. Sim. E sendo em terceira pessoa, eu fico com a visão ainda restrita, porque é um narrador limitado, então eu estou ali acompanhando um personagem específico. E aí as pessoas falam, a terceira pessoa você pode colocar o pensamento de todo mundo. Na verdade, não, porque no meu caso é limitado, então eu não posso passar a visão de outra pessoa, né? E o meu personagem, que eu estou seguindo ali por vez, se ele está de costas, ele não está vendo. A não ser que ele tenha, por exemplo, o caso do Frederico, ele tem supersensibilidade. Fora isso, não tem como ele ver e eu não posso fazer essa descrição. Então, é limitado mesmo em todos os aspectos. Mas eu tento usar disso numa forma, a melhor forma possível, né? Então, tento compensar nos diálogos, colocar alguma informação. E eu coloco muito também gestos. Então, às vezes a pessoa tá ali, em vez de dizer que ela tá com raiva, ela bate o pé. Você vê, bem coisa de criança, né? Mas é a primeira coisa que eu pensei na cabeça. Então, são essas coisas que eu acho que ajudam, né? Se tiver algum autor aqui, são as coisas que funcionam comigo, né? Se vocês gostam de colocar, por exemplo, disse Juliano com raiva, aí você já está deixando claro que ele está com raiva, né? Então, você já expressando aí. Tem várias formas de. Você pode falar assim, disse Juliano, batendo o pé forte no chão, alguma coisa assim, batendo. Ou seja, o tipo de ação dele mostra que ele está com raiva, está incomodado. Então Isso. tem várias formas de se expressar, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto assim na escrita, porque a gente se desafia né, a cada diálogo, a cada livro. E você sente que teve uma evolução grande assim, na escrita, você como escritora de um livro para o outro,
até porque você escreveu outras coisas entre um elegidos e opositores. Você consegue ver essa mudança? Você escreveu com mais fluidez? Teve menos críticas ou mesmo menos ajustes dos leitores beta? Como que foi? Você sentiu? Teve essa evolução assim? Até porque você já está mais familiarizada com a história, os personagens, né? Eles viraram amigos e tal. Sim. Então, quando. Eu acho que só teve uma leitora que chegou para mim. Toda live que eu faço, eles me perguntam qual é o meu personagem favorito em opositores, né? Uhum. Aí eu sempre. Ela percebeu que eu digo toda vez um personagem diferente, para dizer todos. Sim. É porque, gente. Porque no final das contas. Mas ela descobriu isso, né? Uma pessoa ninja. Uhum. Mas é porque conforme eu vou escrevendo os contos, as coisas, eles já estão ali, mas eles estão se descobrindo mais para vocês. Então eu acabo tendo um momento que eu fico mais apaixonada por um, mais apaixonada pelo outro. Sim. Então é uma coisa muito complicada. Tanto que saiu a sinopse de Opositores, né? Convido a você que ainda não leu a ler, muito do que vai ter no livro. E não tem o nome do Frederico, por exemplo. Então as pessoas, como assim? Frederico não é o protagonista, gente. Deixou de ser a história do Frederico para ser a história do universo. Uhum. Então é uma coisa que eu já não posso mais segurar. Ela já era sobre isso, sabe? Uhum. E o Frederico, ele é um personagem muito muito interessante, porque você sempre tem um Frederico que você conhece. Ele é um amigo seu e tal. Frederico é quem? É aquela pessoa que ela é muito amável, ela é uma pessoa que ela pensa muito nos outros. Até certo ponto inocente, né? Assim. Que certo ponto inocente. E é uma pessoa que ela tá tão ali empenhada em várias coisas que quando você pergunta a ela, por exemplo, sobre política, ele vai dizer: eu não sei, eu não vejo televisão, não vejo sobre isso, eu não tenho como opinar aqui. Aquele meme, eu não tenho como opinar porque eu não assisti. Mas é tipo isso. E esse fato dele, no início da história, tá ali com 3 empregos, ele não tem tempo para pensar sobre isso. E quando ele tem um momento de lazer, ele não vai querer ler ou assistir sobre isso. Muito do reflexo de várias pessoas que existem na sociedade. Sim. Então, não é um julgamento ruim, é porque existem várias pessoas que têm uma vida muito atarefada e que, por mais que a política ela seja importante na vida de todo cidadão, é uma coisa muito difícil colocar na prática, de você estar atualizado sempre sobre isso, de saber quem é o fulano de tal, quem é o cicrano, porque os nomes podem passar, as notícias, e daqui a um mês talvez a gente não se lembre disso. E faz parte, eu acho que é muito complicado numa correria, né, em pleno século XXI, da gente tentar lembrar de tudo. Então, quando eu trago o Frederico para uma distopia, eles ficam, poxa, ele não é uma Katniss, né, que tem arco e flecha, que apesar de não querer se envolver, mas ela tem uma estrutura muito mais ampliada do que ele, né, podemos dizer assim. Ele também não é o protagonista de 1984, terminei ele ontem, anteontem, que com certeza não é, que vai tentar ali pensando em como ser diferente do governo. Tá, diz aí, Juliana. É porque se for pensar, o Frederico ele é colocado nas situações, né? Ele não é aquele cara que vai bater no peito e fala assim, não, deixa comigo que eu resolvo. Ele acaba que ele tem a supersensibilidade, ele tem várias habilidades assim paralelo, por exemplo, né? Ele trabalha na parte de TI, ele tem uma super habilidade na questão tecnológica, então ele vai usando isso que ele tem experiência de vida dele, tudo, ele vai conquistando coisas que para ele são normais, mas que para o externo ele faz coisas incríveis, né? Tanto é que você falou das cenas de ação, o livro Elegidos começa numa grande cena de ação, né? Então, os primeiros capítulos, tipo assim, ele caiu meio que de paraquedas numa situação, ele sai muito bem, mas para ele foi tipo assim, eu fiz o que deveria ter sido feito, né? Ele não bate no peito e fala assim, vem cá, vem cá, vem cá. Então, ele
esse jeitinho dele, talvez um tanto quanto introspectivo, um tanto quanto inocente, bondoso até demais, né? E é um perfil talvez parecido, né, com boa parte da população que vai vivendo a sua vida ali com vários trabalhos, sustentando família. Então, eu acho que dá um charme para ele nesse sentido, que diferencia um pouco, você falou da Katniss, né, e de outros protagonistas, mas, ao mesmo tempo, chega num ponto que o universo de Elegidos fica bem maior do que o Frederico. Então, esse é um ponto, porque ele é o protagonista do primeiro livro, as primeiras cenas são do Frederico, mas eu acho que em alguma parte do livro que eu não vou falar, já deixa quase que claro que não é só Frederico, tem muita coisa além. Ele pode ser importante, tudo, mas se não for a galera e ele, né? Tipo, se não for todo mundo junto, ele não vai acontecer. Então, eu acho que é legal, porque causa uma surpresa nos leitores, né? Eu acho que é muito fácil você pegar o Frederico, né? Porque ele é o primeiro a ser introduzido, tem uma história de vida super legal, mas não se limitar a isso, acho que é até certo ponto, uma ousadia sua, mas arriscou de uma forma necessária. Senão você ficaria muito pequeno, você não teria nem a abertura para fazer contos de outros personagens, né? Se fosse tudo em cima do Frederico. Tanto que em Opositores, ele tem vários capítulos que o narrador vai seguindo, né? O Frederico, ele tem um papel importante em todos os livros, porque ele, de novo, ele é basicamente um leitor, porque ele como leitor, ele está aprendendo ali agora. Então, sobre o universo, sobre política, sobre em quem confiar, e Elegidos é muito disso, sobre quem confiar. E a partir do momento em que eu já entrego algumas cartas, o leitor ele já vai poder conhecer mais os outros personagens, porque ele já tem, olha, esse daqui eu coloco a mão no fogo. Esse daqui eu não sei muito assim, né? Então, eu achei legal quando você comparou o Frederico e o Travis com o Harry e o Rony, né? Sim, verdade, falei isso. Foi uma Lembrei. coisa natural, de verdade, né? Porque o Travis ele tem muito disso, né? Quem for ler o conto Paixão sobre as Estrelas vai ver que isso é muito natural pro Travis, de ter um amigo ali perto. Então, antes mesmo de Elegidos, né? Que é o que se passa o conto, ele é muito apegado ao Cabane, muito apegado à Nissa. E nesse grupinho deles, eles continuam ali, firme e forte. Então, eu acho que isso é uma coisa da natureza dele. E aí as pessoas que começam a conhecer já sabem, nossa, mas esse aqui ele é amigo mesmo, né? E isso é tão natural para algumas pessoas, né? Porque, tipo, gera uma identificação. Às vezes você conhece uma pessoa que ele é assim, nossa, ele age, a gente se conhece há, tipo, 3 horas e a gente está falando sobre coisas profundas. Mas existem pessoas que são assim, né? Existem pessoas que Às vezes que você são fica duas pessoas que se confortável. conectam, que bate ali, né? Bate uma química ali que você parece ser amigo da pessoa há vários anos, né? É engraçado que isso acontece, né? Eu acho que acho que o Travis é muito isso, né? Ele meio que bateu ali com o Fred e rolou essa química, né? Eles estarem bem próximos. E outro ponto que me veio na cabeça, como eu disse, né, o Frederico ele é colocado numa situação, então como se fosse o leitor, tipo assim, do nada ele virou elegido. E foi meio isso, né? Foi meio que do nada ele virou elegido. Ele é, né? Acho que não é spoiler falar, mas ele foi o último a entrar, então ele tem toda aquela questão de novidade, o que está rolando aqui. Ele tem que aprender sobre política, tem que aprender sobre combate, tem que aprender sobre relações, tem que aprender um monte de coisa. E acho que isso reforça muito, né, essa questão do leitor se identificar com o Frederico também. É uma coisa interessante porque, assim, ele deveria aprender sobre política, né? É uma coisa, é uma palavrinha que, ó, deveria aprender, porque isso é uma coisa muito complicada e que ele vai ter muito disso em opositores, né? Eu acredito que em opositores ele vai pressionar mais ainda nesse ponto do Frederico.
enquanto o arco em si de Elegidos é um arco diferente, que nesse aspecto não teve muita diferença, né? Ele termina o livro nesse aspecto do mesmo jeito que começou, mas em questão do livro 2 é totalmente diferente. Então, eu gosto de pensar... Isso não é spoiler, tá, gente? Na verdade, é um spoiler, mas não é spoiler. Porque isso eventualmente deveria acontecer, tá? Uhum. A gente espera, na verdade, né? Porque eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu tive uma conversa com a Anne Costa, né, que o Juliano conhece agora. Sim. Ela é uma autora fantástica, doutoranda em literatura, ninja que só. Uhum. E aí, ela conversando comigo, Ana, o que você quer? É isso que você quer mostrar? Quando a gente estava, ela tinha terminado, ela foi uma das betas de opositores. E aí eu disse, não, eu queria sair da curva totalmente e mostrar uma outra pegada. E ela, é muito arriscado isso, né? É muito arriscado, é muito arriscado. Mas eu acho que é baseado no que eles de fato são. Então, a partir do momento que o leitor ele pega o que eles de fato são, eles viram a chave. Então, Legal. Eu acho que é tão complicado quanto mais quanto as coisas aparecem conforme você vai lendo, você diz assim, meu Deus do céu, é por isso que isso aconteceu, é por isso que eles são os... vai juntando tudo. Eu acho... muito... Não, e você consegue... que essa mudança, né? Que é uma quebra de expectativa, mas não necessariamente é ruim, né? Não quer dizer que a história era boa e ficou ruim. Ela ficou diferente. Esse diferente pode ser melhor ainda. Eu acho que provavelmente foi isso que você quer entregar, né? Gerar essa novidade para o leitor para meio que revigorá-lo na história de algo melhor. E isso é possível porque você prendeu o cara ali. Então, igual você falou, tem muita gente que pede o livro 2. Então, o trabalho mais difícil, que é conquistar um leitor e fazer ele pedir mais, você já alcançou. Que também te dá essa liberdade, né? De tipo, opa, eu já tenho confiança do público, eu posso seguir mais um caminho que eu quero, que ele é completamente diferente do esperado. Então, ao mesmo tempo que gera essa dúvida, mas você tem um pouquinho de confiança também, porque, pô, eu tenho um público ali na mão que provavelmente vai começar gostando do livro, porque já gostou do primeiro. Eu fico sempre pensando que, tipo, eu quero ter o equilíbrio entre você pegar um livro que você tem reflexões, né? Que você consegue tirar alguma coisa do tipo, ela quer dizer mais do que está aqui, naquele subtexto. Uhum. E também ter um entretenimento, né? Do tipo, você vai lá e você ri de uma cena, porque um personagem fez uma gaiatice, não sei o quê. Eu gosto de... Até porque Elegidos tem vários personagens que fazem isso. Você tem o Adolfo, que é o metálico, você tem o Travis, que é uma comédia ambulante. Então, quando ele se junta com o Frederico, você pode ter umas piadas ali e tal. Então, a Anissa também, então, a Anissa do jeitinho dela. Então, essas coisas são personagens que eles, como eles estão muitas vezes nas cenas, é natural que tenha alguma coisa mais descontraída. Então, quando eu paro e poxa, esse aqui vai ser um diálogo tão sério, eu vou ter que equilibrar tudo isso numa narrativa para ele não ficar, porque não é isso que eu quero entregar, eu não quero que você fique... Tem muitas distopias que são assim, e tá tudo bem, eu acho que distopia não precisa ter humor, distopia é um gênero, humor é outro. Você pode juntar, mas eles não precisam estar de mãos dadas, da mesma forma que distopia não precisa ter ação. É uma ideia da nossa cabeça por causa de Jogos Vorazes e Divergente, mas eles não são referência antigas de distopias, né? Então, são coisas que já estão planejadas para ir para o cinema. E aí, por isso, quando a gente pega a distopia, a gente já espera que tenha ação, já espera que tenha alguma coisa, mas ele não necessariamente precisa ter. A distopia para, literalmente, qualquer distopia que você pegue e sente ela para fazer você, nossa, isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Só que isso foi tipo escrito há 30 anos atrás. Porque tem uma pegada de filosofia, tem uma pegada de história. Então, quando eu pego referências, maioria das vezes históricas. Algumas vezes, quando as pessoas estavam lendo opositores, eles disseram, nossa, mas parece o que estava acontecendo na Coreia do Norte. Nossa, Ana, mas eu terminei de ler, mas está acontecendo na Rússia.
Porque existem coisas que quando a gente vai construir, elas daqui a 20 anos, talvez uma pessoa lendo Elegidos, ela vai ter uma sensação parecendo com alguma guerra, algum conflito que vai estar acontecendo. Então... tanto é que você deve ter passado por isso agora lendo 1984, né? Que acho que passaram-se, né, sei lá, 70, 80 anos quase, né, do que ele foi escrito, que era um ambiente de Segunda Guerra, né, bem diferente, né, que inspirou o autor na época, mas que vários fatores a gente vê um reflexo de hoje, né, um governo autoritário, que a gente consegue fazer um paralelo muito próximo do que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que é legal porque entra fator histórico, acho que é importante uma distopia, reflexões, você falou filosofia, de repente um pouquinho de ficção científica, porque pode ser daqui a 50 anos, né, que é o mundo de hoje, daqui a 50 anos tem mais tecnologia, mas no mundo destruído, pode ter ação, pode ter romance, pode ter um monte de coisa, mas não necessariamente um tipo de coisinha ali que é ação, tiro, porrada, bomba, que é o que tem que ter no mundo feio e destruído. Não precisa. Então, eu senti isso, um pouco isso, né, em Elegidos, a gente tem vários elementos de ficção científica, muitos elementos de ficção científica, você coloca bastante. Aí tem humor, tem romance, tem desafios políticos, que é tudo isso, mas num ambiente que, cara, é completamente diferente e triste em relação ao que a gente tem hoje, né? Que é o ambiente central, digamos assim. Então, é isso, né? A gente basicamente definiu distopia, né? Eu gosto de pensar que quando uma distopia ela é escrita por um brasileiro, ele literalmente cola a frase rir da própria desgraça. É. Porque, Se a gente descrever o sabe, dia de hoje, né? Você pode falar que é uma. E mandar para fora, né? Tipo assim. A nossa descrição hoje é uma realidade distópica em vários aspectos, né? Então, a gente dá uma exageradinha para ser uma ficção, né? Alguma coisa assim, mas, cara, é realidade nossa, né? muitas das coisas que estão acontecendo, você diz, nossa, poderia estar no livro, mas está no jornal. É, tipo. E é complicado porque às vezes a gente para e pensa, tipo assim, pô, é uma linha muito tênue entre essa ficção e a realidade. E não deveria ser. E não deveria ser, porque a distopia é o contrário da utopia, né, a grosso modo falando, e ninguém quer uma distopia. Se a gente está vendo isso acontecendo, quer dizer que a gente está indo para o caminho errado, né? Assim, de uma forma geral, como sociedade e tudo mais. Então, quando a gente fala que é um ambiente onde todo mundo morreu, sei lá, igual, né, eu tô lendo agora Eu Sou a Lenda, né, o meu livro ele é muito assim de um cara sozinho. Cara, em vários aspectos a gente pode fazer esse paralelo, né? Quantas vezes eu saí na rua na pandemia, no auge da pandemia, fazer alguma coisa, tinha ninguém na rua, tinha zero pessoas na rua, tipo, quarta à tarde. Cara, isso é muito absurdo, é maluco isso. Não é que as pessoas morreram, né? Que todo mundo morreu, mas é algo que, cara, eu nunca imaginei que eu ia passar. Sei lá, junho do ano passado, junho de 2020, ninguém sabia de nada, todo mundo trancado em casa, falava, tem que ir na rua, na farmácia. Ninguém na rua. Aí a gente começa a pensar, pô, tá muito próximo, né? Assim, às vezes não é tão ficção aquele filme que eu vi, aquele livro que eu li. Sei lá, dá um pouco de medo às vezes. É muito, muito complicado isso, mas eu acho que quando você está fugindo um pouquinho dessa linha, eu acho que são essas propostas que eu faço. Quando Sim. eu coloco esse conto spin-off, que ele vai ser um romance romântico com Tabani e com Kai, que é um novo personagem, que também vai aparecer em Opositores. É leitura obrigatória? Não é, mas eu acredito que vai Mas altamente justificar, recomendado, né? muito recomendado. Eu gosto de colocar, são coisas assim, não é que atrapalha, mas sabe assim, quando um personagem ele tá saindo de algum lugar e você diz, onde é que você estava? Eu disse, muito complicado de explicar agora. E aí vai ter um Uhum. conto sobre isso. É mais ou Sim. menos isso, só que não tão óbvio assim, né? Uhum. E eu acredito que eu também fiz participei de uma antologia no final do ano passado,
E quando eu escrevi o conto do Drácula passando férias no Rio de Janeiro, foi Sim. uma proposta muito legal, na verdade. Eu gostaria de fazer mais contos ou histórias, livros únicos com essa pegada, né? Que é fantasia com humor. Eu acho que distopia seria um desafio muito, muito complicado, porque a distopia ela exige novas regras. Então, a partir do momento em que eu for criar um universo novo, fica muito complicado. Eu estou com um desafio legal. Lembra que eu te mandei, né, Juliano, um post da editora Histórias Sim, Incompletas, sim. né? Então, se você tiver aí, você for escritor, tem um post, o último post que eles fizeram numa antologia que eles vão fazer de distopias. E aí eu fiquei motivada, assim, porque tem um limite máximo, né, de palavras. Eu disse, nossa, mas distopia é exatamente isso. Eu não vou colocar um spin-off de Diligentes, não faz sentido. Agora, aí eu vou colocar do zero? Como é que eu vou fazer uma distopia do zero agora, né? Tem que ser rápido, porque tem um prazo. E aí, numa noite, eu disse, eu acho que eu organizei um tempinho aqui, eu tenho 2 horas para pensar como é que vai ser o universo. Não pode ser mais que 2 horas. Pensei isso. E aí eu acabei pensando num jeito diferente. Eu acho que eu funciono mais quando me dão prazos. Quando eu fico Legal. largada e solta, essas coisas não funcionam muito. Eu também gosto de organizar, porque ao mesmo tempo que ter essa liberdade criativa é legal, né, de a gente poder fazer o que quiser, quando quiser, é um problema, porque a gente só vai postergando, então quer fazer algo muito perfeito, quer achar o momento ideal, e muitas vezes a gente não vai ter isso, né? Então tem que colocar um dia, às vezes um horário, um tempo específico para colocar a cabeça para funcionar, né? E esse edital, inclusive, que você falou, da Histórias Incompletas, até 7 de maio está aberto, né? Então tem um tempinho ainda para quem quiser escrever, ainda passar por uma revisãozinha textual, que é importante, tudo. Então, inscrição gratuita, bem, bem legal nesse ponto. Mas eu fico imaginando que para você criar um novo universo distópico é um desafio ainda maior. Você às vezes sente que, por, digamos, estudar bastante o universo de Elegidos, é mais difícil você criar um universo novo, ou por ter experiência com distopia é até mais fácil? Como que isso é para você? Eu não digo que nada é fácil, porque nada na escrita é fácil. Sim. E Elegidos, eu demorei 2 meses para criar o universo. Então, assim, eram muitos detalhes, era muita coisa. Ela tá sendo humilde. Ah, Gabi, eu vou te dar uns tapas. Aí, mas é sério, porque, tipo, quando você tá criando o universo, tem cada mini detalhe no início, eu acho que é importante. Ah, mas não necessariamente você vai escrever sobre isso, mas em algum momento isso vai fazer sentido. Então, quando você, sei lá, pensa que a economia tá maravilhosa naquele país, por que tá? Aí você explica o porquê no seu guia, e aí em algum momento o cara vai comprar um pão e o pão tá barato. Você está explicando o porquê, só não está muito óbvio. Então, essas coisas elas ajudam e eu acho que isso é muito bom. Mas quando, por exemplo, nesse caso é um conto, né? Então, tipo, eu acho que é no máximo 7.000 palavras, ou é 10.000, alguma coisa assim. Eu fiquei tipo, ai, não acredito, é um pouquinho. Mas eles dizem, né, que eles não querem colocar um livro, querem colocar mais contos longos, né? Então, tipo, e aí eu acho que eu gostei do desafio. Eu gosto quando eu vejo uma antologia e eu, tipo, vai me desafiar. Porque quando eu faço, por exemplo, uma fantasia com humor, eu gostei, eu adorei escrever a do Drácula, mas, assim, ela não me desafiou muito, mas ela me fez a saúde mental melhorar. Então, vamos ao equilíbrio das coisas. Quando você escreve uma distopia, para mim, eu fico meio depressiva, porque eu tô num universo que é muito ruim. Sim, Então, sim. isso é bem chato. Então, os personagens, eles estão com problemas, mas problemas muito graves. Eles nunca estão com, tipo assim, ai, será que ele me ama? Quem dera fosse só isso. Então, se fosse isso, eu acho que seria mais de boas. Mas como tem muitos pontos para fazer, não é muito legal. E aí, muito legal
nesse quesito emocional, né? Da emoção do autor. E aí, particularmente falando, né? Vai que você fica empolgado com a desgraça alheia. Tá tudo bem, eu acho que Quem vai gosta da você. desgraça, né? Vai saber, né? Tá, não, tenho amigos maravilhosos que escrevem suspense e deliram quando colocam a cena do povo morrendo, né? Então, Nossa. tá ótimo. Cada um com o seu jeito, né? Cada um do seu jeito. Então, quando eu escrevo contos que, por exemplo, foi no caso, que eu não precisava contar sobre o universo. A partir do momento que eu digo que o Drácula existe, que existem vampiros, Sim. a cultura pop, ele se encarrega de dizer o universo. Sim. Então, eu não preciso dizer o que mais existe, porque você já está precisando do necessário para entender aquele conto. E aí, quando eu coloco o fator humor e tal, então, assim, para você que ainda não leu e tiver interesse, o legal de tudo é porque o projeto Antologias é voltado 100% nos royalties para pesquisa em universidades públicas, então você está lendo, esse dinheiro não vai para mim, não vai para nenhum dos autores, vai para a universidade. E esse conto, ele é divertido, então chega o Drácula, não vou contar só um pouquinho, né? Chega o Drácula no aeroporto e quem está ali para esperá-lo, em vez de ser o ajudante dele, é simplesmente um Uber, só que é um Uber tipo 3 estrelas. Então, a porta do carro não abre, o vidro não desce. E é o Drácula, gente, pelo amor de Deus. Tá esperando uma limusine para receber o Drácula, não um carro que está acabado. Mas são vários aspectos que eles foram de propósito para criar histórias divertidas. Eu acho que eu quero criar isso de vez em quando para quebrar essa ideia de que alguém vai pegar só o livro da Ana e vai ficar tipo, pensando, nossa, a humanidade está desse jeito, acabado. Eu acho que é importante dar esse alívio para a cabeça, né? Então, tem dois caminhos. Ou fica um tempo sem escrever, mas acho que essa vontade de escrever ela não passa. Sim. Mas já que nessa vontade não passa, vamos escrever algo completamente diferente daquilo, né? Que ocupa tanto a cabeça. É um projeto que ainda está em andamento, então você precisa se manter bem para conseguir concluí-lo da melhor forma. Então, de repente, com essas histórias em paralelo, acho que é o melhor caminho, né? Esse outro tipo de história. E como você pesquisa bastante por antologias, né? Assim, participações em antologias, então nem cabe a você decidir o tema, né? Ele já vem pronto também. Então não tem nem que pensar muito. Tipo, é esse tema aqui. Exato. E vambora, né? Inclusive, só uma curiosidade, você participou do Supra-Suma, da Suma de Letras? Chegou a ver? Agora na cabeça não tô surgindo nada. Eu acho que não participei. Eles lançaram, acho que eles vão lançar 2 vezes por ano, uma revista, que ela é gratuita, com vários contos que a galera manda. Eu achei uma proposta bem legal, porque a Suma, né, uma editora grande, e eles lançaram, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas salvo engano foi algo voltado assim para distopias, algum universo assim meio maluco. Depois você procura, acho que é Supra-Sumo, não é ou Supra-Suma, cada supla de letras. Mas é legal, tem vários, assim, a gente fala aqui de antologia, tem vários vários editais e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó, Supra-Suma, revista Supra-Suma. Eu gosto de seguir nessa linha, né? Então, para as pessoas que vão no meu perfil, eles já estão ali entre fantasia, ficção científica e distopia. Então, são esses 3 gêneros que eu fico passando de um para o lado para o outro. E também são os que você lê bastante, né? É o que você consome, né? Não só escreve, mas que você consome também, né? Sim, mas, gente, assim, vou ser bem sincera. Minha zona de conforto, assim, às vezes eu tô meio triste ou tô querendo ler alguma coisa rápida, eu pego um romance de época, olha, nada a ver. Mas eu acho que isso... Mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, porque o meu refúgio é Harlan Coben, por exemplo. E é bom que é um refúgio quase eterno, tem uns 40 livros, né? Então eu gosto, os livros dele não são grandes, é um suspense policial bem parecido um com o outro, assim. Mas quando eu não estou conseguindo ler muita coisa ou escrever, eu pego e vou perder algumas tardes lendo ele, porque eu acho que a gente meio que dá uma pausa
para retomar melhor depois, né? Então, às vezes, no seu caso, é o romance de época. Pô, tem nada a ver, mas se isso te alivia a cabeça, perfeito, né? Falando agora em mistério, um dos autores que me inspiraram a escrever foi o Dan Brown. Só que hoje em dia eu não escrevo nada parecido com ele, nada, absolutamente nada. E é muito engraçado isso, porque eu não escrevo mistério, apesar de que, assim, eu sou misteriosa, né? Só porque eu sou besta, é outra coisa. Mas de mistério assim mesmo e tal. Eu gosto muito de história, que eu acho que o Dan Brown, ele de fato faz isso com perfeição. Eu acho que o que eu tinha dele, eu deixei de ter, era descrição. Eu fazia descrições totalmente desnecessárias. E muito ele longas, tem isso. Assim, muito... Não, o Dan Brown é um autor maravilhoso, né? Mas às vezes você lendo, você tipo, ele tá um parágrafo falando desse avião, não tem necessidade de falar desse avião. Então faz parte. Né? Estilos, são estilos, né? As pessoas vão acabar se adaptando, ou gostando mais, gostando menos. O autor acaba encontrando o próprio jeito, né, de fazer isso. Mas eu tinha muito dessas descrições. E aí eu acho que eu já tinha contado antes, né, das minhas fases. Eu mudei para chegar no terceiro ano para escrever a redação do Enem, mudei na universidade para escrever peças de direito, mudei de novo para ser autora. Então, fases, literalmente. E é muito uma fase de amadurecimento, né? Então, a gente é mais novo, a gente vai consumindo por referência dos pais, né, de amigos, a gente vai, com o tempo, vendo aquilo que a gente gosta mais, tanto profissionalmente quanto de lazer, enfim, acho que é super comum, assim. E Ana, a gente tem algumas perguntinhas aqui, acho que elas vão ser interessantes até para a gente falar em alguns pontos, talvez a gente não tenha falado ainda. Opositores, acho que a gente até falou, vai ter a mesma vibe de elegidos, a gente já falou, acho que bastante sobre isso, né? Se fosse colocar um sim ou não, mas depende, né? A vibe, que sentido, né? Eu pensei numa resposta rápida aqui, não tem, né? Não, é porque assim, o foco principal, né? A mensagem muda completamente. O foco principal, ele deixa de ser o Frederico, mas eu acho que ele continua tendo a pegada do tipo, continua tendo cenas de ação, né? Do mesmo patamar. O livro, ele tá maior, na verdade, né? O primeiro livro tem 27 capítulos, esse terminou com 40 e alguma coisa, 41, eu acho. E a primeira versão está terminando de Elegidos 3 com 53. Que Lucas não escute esse podcast, que ele vai me matar e vai pedir para dividir em dois Isso livros. ele ainda não sabe. Não, ele não sabe, mas ele sabe que o preço do papel está aumentando e já me falou. Mas aí a gente vai ver quando tiver mais perto. E ele tá maior, né? Porque é por isso, tá? Tem outras visões, outros personagens, eles ganham novos arcos. Então eu acho que ele tem uma essência de Elegidos, mas eu acho que ele tá com uma pegada diferente. Eu acho que as pessoas, quando começarem a ler, pelo menos assim, eu tive um feedback muito positivo dos betas, em que eles gostaram das mudanças que tiveram, assim, da pegada. Bom, então você consegue chegar aqui meio que uma evolução, né? Fala assim, tanto para você quanto de história. Evolução no seguinte sentido. É um livro que tá mais maduro, assim? Tá mais ousado, mais arriscado? Eu acho que não diria maduro, porque eles foram praticamente escritos ao mesmo tempo. Assim. Eles foram eu já fui da mesma coisa que eu estou fazendo. Eu acho que a maturidade vai ser quando eu terminar o livro 3, der um momento, e aí lançar um outro livro, talvez. Mas eu acho que como eles estão sendo escritos quase que juntos, eu não acho que é amadurecimento, mas sim, eu acredito que ele está mais ousado. Eu acho que o terceiro vai ser mais ousado ainda. Interessante. E aí, acho que vai ter um público, vamos colocar entre aspas, vai ter o dobro do público, né, que vai do segundo para o terceiro. Então vai ser talvez uma pressão um pouco maior, mas, pô, se essa ousadia aí deu certo, cara, vai ser melhor ainda para o terceiro, né? Que você vai crescer o número de leitores, vai crescer o número de pessoas interessadas. Tem gente que no lançamento do segundo vai descobrir que o primeiro existe. Então,
Então, acho que vai ser bem. Acho que vai ter muito mais parâmetro também para ver isso, né? Já tem vários leitores, muitos leitores, vai ter mais ainda. Eu estou curioso para saber os primeiros feedbacks, assim. O pessoal já tá falando assim, Ana, quando é que vai ter box? Aí eu, tipo, gente, é com a editora, né? Porque tem que saber, Nem porque não é lancei nada. todos ainda, né? O 2 está saindo. Não, é porque agora que o 2 tem a cara, né? Que ele vai sair, as pessoas dizem, ok, ela não vai desistir no primeiro livro. Porque às vezes acontece do autor lançar o Escreve primeiro primeiro livro e abandona. e abandona, né? Eu disse, não, gente, a minha carreira de autora ela tem que dar certo. Eu estou focando nisso. Você não pode desistir do começo, né? Pô, Eu não não é posso assim. desistir no começo. E aí gente, eu não sei se vai ter box. Mas eu sei que se você quiser ajudar, você tem que comprar agora. Você não tem que comprar daqui a 3 anos, não. Porque. Tem que garantir, e as compras de agora também vão garantir a possibilidade Pois de box é, no então assim, futuro. depois do terceiro lançamento, deu muito certo, vendeu vários, né? Olha, desejando aí já no futuro. Mas assim, aí a gente faz uma versão box. Aí, se você tiver o livro e quiser vender, aí você vende por um preço barato, coloca no sebo. Sempre tem isso. É até bom que dá oportunidade para outras pessoas Sim, comprarem por um preço mais barato e terem acesso a lerem elegidos se eles não quiserem ler o e-book. sim. Eu vejo cenários somente positivos, assim. Acho que para um primeiro livro foi legal, não sei qual que era a sua meta, sua expectativa, mas pelo que eu vejo, cara, todo dia tem saída, todo dia tem gente comprando, né? Igual você postou. Acho que é o top. Você tá no top 10, é top 10 da categoria há 2 meses, 3 meses, né? Que você 3 compartilhou meses, é. recentemente. Então, eu acho e o legal, assim, que com o lançamento dos opositores, eu acho que vai dar um gás maior também para elegidos, né? Acho que você tem a ganhar também com isso, né? Ganhar, fala assim, em número de leitores, né? Em Sim. alcance. Então, acho que vai ser bem, a expectativa vai ser bem legal, assim. E agora, outra pergunta, né? O que esperar de Paixão Sob Estrelas? E também o que esperar é muito relativo, né? Tem vários, Vários. depende de Não, mas vários assim, aspectos. dá para dizer, né, que eu já tinha falado no início da live que eu Uhum. quis pegar uma coisa mais romântico, mais meigo e tal. Então foi uma coisa que eu trouxe. Ele tem uma pegada diferente, ousada, né? Para falar Uhum. a verdade, eu nunca tinha escrito nada muito ousado na vida, então Paixão Sobre as Estrelas foi o primeiro passo, assim. Então, se vocês gostam de cenas sensuais, assim, eu acho que tem já 2 trechos, né, lá na página da Amazon. Então, depois que vocês terminarem essa live, vocês já podem pesquisar e vocês vão entender do que exatamente eu estou falando. Uhum. Tem esse, tipo, meu Deus do céu, é desse jeito, é desse jeito. Eu quis dar essas coisas diferentes porque tanto mostrar do que eu sou capaz de escrever, que é um pouco de tudo. Eu não digo tudo, porque eu não iria para o suspense nem para o terror, né? Não, eu gosto muito de dormir, então eu não acho que valeria a pena. Uhum. Mas eu acredito que isso me desafia, né? Quando eu procuro uma proposta diferente para livro. E quando eu terminei, durante todo o processo do conto, eu fiquei nessa essa good vibes. Então, eu acho que é um lado positivo, porque eu não foquei, apesar de estar no universo que vocês já conhecem, o conto em si, ele só está naquele universo. Ele em si, ele tem uma Sim, vibe de comédia romântica mesmo. sim. Ah, legal. Então, esperar algo diferente de opositores e elegidos, porém Sim, no mesmo universo. Então, acho que é legal porque a gente vai conseguir ver algo a mais da Ana, né? Então, nessa versatilidade de como escritora. Talvez isso. com certeza. Ah, legal. E em opositores, né? Voltando em opositores, a gente vai ver mais da Gi? A Gia é um personagem que as pessoas estavam dizendo, pelo amor de Deus, Ana, fala mais dela, né? Porque eu coloquei um personagem trans ali para ter um papel muito importante, sendo a coronel, então ela coloca os elegidos na ordem, né? Que eles são bem criançonas mesmo, alguns deles, e ela tem aquele ar autoritário, ela tá ali. E no primeiro livro as pessoas ficavam dizendo, não sei, confio ou não confio? Então, sim, vai ter bastante de opositores, vai ter bastante dela em opositores. Eu fico muito empolgada falando dela, porque o papel
é cada vez maior, né? Em Opositores ela tem uma coisa, em Elegidos 3, e aí vai ficar nessa só essa ideia. Ela é sua nova personagem favorita? Pelo menos dessa live? Cada Nessa live live é pode um. ser ela. Pode ser Nessa ela. live pode ser ela. E a partir do dia 30, eu acredito que vai ser o Tabani, né? Ah, sim. Ah, mas o Tabani, ele sempre vai, sempre volta. Eu acho que ele traz, quando eu falei, né, da militância, ele traz essa pegada para o leitor. Então, isso sempre desperta quando a gente escuta. E assim, ele vai ser focado, né? Voltando para a parte sobre da relação do Kai com o Tabani. O Kai, ele vai entrar no universo principal? Sim. Em Opositores, ele está bem presente. E aí eu não vou falar em Elegidos 3, Não, né? mas Porque é vai que mais acontece alguma coisa. E acontecem várias coisas em Elegidos, não vamos falar o que, mas muitas coisas acontecem. Pois é, então tudo pode acontecer. Não, eu acabei de soltar que a Gi tá em Elegidos 3, né? Então, gente. Mas é um leve spoiler. Até lançar lá a gente já esqueceu. Mas é interessante porque é mais um motivo para ler o conto antes de Opositores, né? Sim. Porque já tem uma introdução ao novo personagem. Então, acho que é mais um ponto bem legal nesse sentido. E a última pergunta aqui, que eu acho que é talvez a pergunta que mais fizeram, né, ao longo da vida de Elegida, se a Maiken vai ficar junto com o Fred. Eu acho que é muito interessante os chips. Eu já vi tantos chips, tantos, que vocês ficam assim, eu olhava assim, eles tiveram uma cena juntos? Como é que você chipou? Era tipo assim. Mas foi muito interessante. Já vi chip do Fred com o Harry, eu já vi da Nissa com o Fred. E eu fiquei. Não, mas teve momento para isso, né? Tipo assim, teve oportunidade para chipar. É porque às vezes, assim, eu acho que tá de você ter uma boa relação. Então, assim, se você tiver uma boa relação com a pessoa, você já pode chipar. Aí você pode chipar o Fred com o Travis, daí assim, sei lá, tem dois personagens que eu gosto mais. Vou chipar os dois, porque vai que dá certo, né? Vai. Eu não sei se você pegou ainda Naruto, eu acho que talvez seja só da minha época. Ó, o velho, a outra falando, chamando de não velho. Não peguei. Meu foi até Dragon Ball, Naruto não peguei, não. Não, mas tinha, eu lembro agora, porque quando são chips assim, nada a ver, se alguém tiver assistido Naruto, eu lembro que tinha uma amiga minha, a Isadora, que ficava chipando, tipo, o Naruto não, a Sakura com Gaara, e eu acho que, tipo assim, não tinha nada a ver. Então é tipo, sei lá, você pegar o Rony com a Luna. Uhum. Sabe? Então, mas eles são de boas, sabe? Eles são de boas, mas eu acho que eles tiveram. Até porque a história não tem nenhuma cenazinha, nenhum momentinho que eles ficam juntos para você imaginar. É completamente aleatório, né? Mas assim, mas eu acho que é interessante um leitor que tem um pensamento assim, porque mostra o tanto que a pessoa pode viajar e pensar coisas que a gente nem imaginava, né? Então, isso é muito bom. Isso é bom, isso é muito bom. Mas assim, eu acho que não é um spoiler a gente falar, porque acho que o chip começa pela capa, né? Então, tá os dois faz aqui, parte. Né? Eu acho que quando as pessoas pegam o livro e descobrem, né, que é uma menina que tá com o Frederico, né? Já tem um diferencial. Isso não é nem spoiler, né? Porque, né, no seu próprio Instagram você já falou quem é a menina dragão, né? Enfim. E no primeiro capítulo, acho que nos primeiros capítulos já mostra essa cena aqui. Mas acho que o chip começa aí, né? Eu acho que, inclusive, isso pode dar agora uma suposição minha. Okay. Isso pode ter muita coisa a dizer, né? Que os dois estão juntos na primeira capa. Não sei. Talvez na sua cabeça, a primeira possibilidade de relação foi revelada na capa já. Então a pessoa era para pegar. Sabe quando a pista tá mais óbvia possível? Como que eu não pensei nisso? Acho que pode ser. Apesar que eu até te falei no feedback que eu te dei que eu tava shippando o Fred com outra pessoa, né? Enfim, isso seria um spoiler porque, né? Não, assim, coloquem na cabeça que é aquilo que eu tinha dito, né?
romance romântico não é o foco de Elegidos. Então, para ter aquela Mas cena acontecem. do estou morrendo, eu te amo, aí a pessoa morre, ou estamos juntos depois de 10 anos com filhos, 3 filhos e lindos maravilhosos. Essa não é a proposta, né, da trilogia Elegidos. Então, eu acho que se se o leitor continuar a alimentar isso daí, ele não vai ter um final satisfatório. Sim. Porque oi, Jade, tudo bom? E aí eu acho que é muito disso. Porque tem muito a ver com o que eu vou entregando durante a história. E aí, a partir do momento que você cria expectativas que elas estão longe de ser alcançadas, então, sei lá, do nada você esperar no livro do Dan Brown ter um cara dançando K-pop. Difícil isso acontecer. Então, essas coisas, eu tenho que jogar um pouquinho de esperança para o leitor entender. Se eu não jogar, fica difícil dele imaginar um final que seja do jeito dele, mas que na história não faria sentido. Então, um pouquinho confuso, né? Porque a história ela não é sobre relações pessoais no quesito amoroso, né? Apesar de que pessoas se pegam, e muitas. Não, acho que esse é o lance, tipo assim, as pessoas se pegam, o mundo pode estar perfeito, o mundo está acabando, as pessoas se pegam, igual as pessoas comem, igual as pessoas tomam banho, né? Igual as pessoas andam na rua. E isso é o que acontece, eu acho que isso tá muito do que o ser humano é. Então, o livro, né, boa parte do livro Elegidos, que ele é muito de construção de universo, eu vejo muito, eu percebi muito isso, né? Como eu disse, são vários personagens, por mais que você não detalhe todos os personagens, você tem que dar atenção e falar de todos os personagens que levam um bom tempo. Então, tem treinamentos, tem eles se conhecendo, tem um monte de acontecimentos que, cara, e um desses acontecimentos alguém se pegando. É isso. Só que a galera vai focar nessas 2 páginas, que é uma cena de alguém se pegando e quer criar todo o universo em torno dessas poucas páginas, né? Mas acaba que você tem essa fuga, igual aqui no Página sobre Estrelas, que é um conto. Então, acho que tem isso, né? Então, você gasta a sua parte, né, do sensual, do romance, da relação entre personagens separadamente. Se você sentar para pensar sobre a Macon e o Fred, eles são personagens bem diferentes, assim. Eles têm um momento deles, várias cenas juntos, mas eles têm... É um morde-a-sopra, né? Não, mas assim, tem gente que diz, né, quanto mais diferente, mas tá aí outro exemplo, né? Voltando para Katniss com Pita. Sabe uma relação que eu vi? A Katniss e a Macon não tem nada a ver uma com a outra. Elas só têm personalidade forte. Só. O resto tudo é diferente. A relação que eu faço é Mônica e Cebolinha. Ah, é? Tu pensa assim? A Mônica e a Maikin, personalidade muito forte, que bate forte. E o Cebolinha rodeando, né? É uma criança, né, na história original, então não tem um aspecto, né, amoroso nem nada, mas você tá rodeando uma menina que você gosta, só que você faz isso provocando, chamar a atenção provocando. Não que o Fred faça isso, mas ele a todo momento, em várias cenas, ele acaba que, sei lá, de repente está do lado dela em alguma cena de algum acontecimento, tá sempre próximo a ela, mesmo tendo vários tipos de rixa. A gente vê isso logo no começo do livro, na capa e tudo mais. Sei lá, me veio na cabeça algo parecido nesse sentido. Aí vocês vão descobrir, né? Em Opositores. Aí, ó, um spoiler. Isso é um sim. Aí, ó. Então, aqui e o Fred vão ficar juntos? Sim. A Ana acabou de falar. Cobrem dela depois, tá? Recado dado. Mentira. Não vou nem responder, não. Eu vou ficar calada, porque eu só me lembro dessas lives de LC que o povo faz assim: eles fazem a pergunta, aí fazem a pergunta óbvia. Tipo, fulano de tal vai aparecer no livro 2? Aí eu digo sim. Aí eles sabem, ela tá falando a verdade.
Aí, quando vão me perguntar essas coisas, aí eles ficam olhando, aí eu fico meio que esperando, rindo, né? meio que não sei o que dizer. Aí ela quer dizer isso. Eu vou contratar o Vitor Metaforando para analisar sua É. fala e suas expressões faciais para saber se você está mentindo ou não. Não, claramente ela está mentindo. Não, ela está envergonhada. Não, ela não quer dizer a resposta, mas está óbvio na cara dela. É. Não, eu Não. aposto. A gente pode fazer especulações e apostar. Eu aposto que eles vão ficar juntos, mas não agora. Tá muito cedo para eles ficarem juntos. Tem mais um livro ainda. Tem mais um livro. Quem é que ela consente, hein? Não sei, eu tô olhando para a resposta da Jade. Oi, Jade, obrigada pelo seu comentário. Ah, deixa eu colocar aqui que Eu estava também na não sei o que vem pergunta. aí. Tem muita coisa vindo. Eu absolutamente não tenho ideia. Não sei porque as pessoas me perguntam. E assim, quem assistir, quem ouvir depois, ó, não adianta achar a Ana lá no Instagram e perguntar que ela não fala, tá? No Instagram fica mais fácil de eu responder. Que aí eu digo sim ou não, ou digo não sei, mas é escrito, aí vocês não vão Não, olhar a minha eu tô cara. falando que você não solta spoiler. Você não solta. Não solto, não tem nem perigo, né? Não Eu digo adianta. sim, não, mas tipo assim, tá perto de lançar o livro. Coisas assim. Sim. Fred e Marquinhos vão ficar juntos? Sim. Lembrei de uma coisa agora que tá perto Diga. do fim da live. Eu não sei se quer dizer isso, né? Não sei, né? Não, vão falando aqui. Ó. Agora, quando bater o cansaço ou faltar assunto, a gente encerra. Por enquanto, tá de boa. Não, é porque eu lembrei agora, eu não sei quantas pessoas estão aqui na live, que não dá para ver, mas eu acho que dá para mostrar logo o brinde, um dos brindes que vai ter no kit. Verdade. Mostra. Legal. Gostei. Então, vamos lá. Para quem não sabe, dessa vez vai ser um lançamento diferente. Então, o lançamento vai acontecer do conto dia 30 de março. E no dia seguinte vai abrir a pré-venda. Não, a pré-venda vai abrir. A pré-venda já está aberta, na verdade. A pré-venda já está aberta. A pré-venda de opositores ou do Paixão sobre Estrelas? Do conto. A gente tá falando já está aberto. Pode colocar aqui na tela aqui a página da Amazon? Pode, o que eu estou então, falando não é visual ainda. Que você falou que foi em silêncio essa pré-venda? Em silêncio, porque aí eu pego os leitores, os seguidores, na verdade, seguidores que estão atentos à legenda, que estão atentos a mensagens subliminares nos stories. E aí já teve gente comprando. Aí eu fiquei, nossa, o povo tá achando mesmo. Porque eu não divulguei claramente, né? O link tal. Então, as pessoas. Entendi. 72 páginas, eu não lembro quais. Isso, 72. E aí, desse estilo vai ser o quê? Vai sair um formulário no dia 3 de abril, se eu não me engano. Vai ter um post explicando sobre isso. Vai sair o formulário. E aí você coloca lá, para a gente não ter problemas com direitinho, né? A gente vai coloca o seu endereço e tal. Você vai ter que colocar a sua avaliação, né? Então, tem que ser avaliação na Amazon. Você não precisa escrever uma resenha, só a avaliação, só as estrelas, né? Você printa lá a tela, tira foto, enfim, provando que é você, né? E tem que ter o comprovante de compra ou que você baixou pelo Kindle Unlimited, só para a gente não, uma pessoa comentando e não ser leitora, para deixar organizado. E aí, o que acontece? As 100 primeiras avaliações vão ganhar esse kit, que vão ter 3 brindes. Então, vai ser totalmente de graça, gente. É um brinde. Parabéns, tipo isso, sabe? Você fez tudo, acertou tudo que tinha que fazer no formulário, você vai ganhar. E aí você vai ganhar um pôster, um card e um adesivo, que eu vou mostrar agora. Então, eu gosto de colocar os brindes misturados, porque eles são todos do universo. Então, eu pensei, não vou colocar tudo sobre o conto, se tá perto de lançamento de opositores. Então, eu até mostrei um pouquinho do card, né? Então, eu acredito que é muito importante. E agora eu vou mostrar o adesivo. Que o adesivo eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu amo adesivo, adoro adesivo. Tudo meu tem um adesivo colado.
Quem comprou na pré-venda de Elegidos teve o adesivo na capa, né, da capa de Elegidos. Então, assim, eu gosto de colocar brindes exclusivos. Então, as pessoas... Ana, mas eu quero todos os brindes. Então, compra várias vezes, faz sorteio, dá para os parentes, aí você tem todos os brindes. Basicamente é isso. Porque acaba tendo uma experiência diferente para o momento. E isso estimula com que você, sei lá, tenha vontade de ter outras coisas. Os cards, eles são diferentes, tem todos o mesmo tamanho. Então, eu já vi o pessoal colocando na parede, tipo, vai ter mais? Calma, todos os meus vão ter esse mesmo tamanho. Então, você vai poder colecionar. Esse que é o legal. Então, eu vou mostrar finalmente o adesivo, tá? Esse adesivo, ele vai aparecer em opositores, tá, gente? Eu ainda não sei qual lado dele, eu vou pensar quando eu fizer a versão... na versão de diagramação. Definitiva, então, não sei se ele vai ser assim ou se ele vai ser assim, tá? Mas é uma lua com 3 estrelas. Se você, por acaso, está seguindo os meus stories, por acaso você pegou uma referência de um país que eu soltei, se não, procurem as bandeiras dos países. Não peguei, não, tudo bem. Aí, mas eu vou deixar só mais um pouquinho aqui, ó, só para as pessoas darem o pause quando estiverem assistindo, aí vão procurar no Google. Não, eu sou desse nível, eu sou esse nível de curiosidade. Eu dou o pause e vou pesquisando, ou tem no WhatsApp, né, as bandeiras também. Sim. E aí esse adesivo você pode colar em qualquer lugar, se você quiser colar na sua testa e sair por aí dizendo que você tem uma... Calma, mas essa não é uma bandeira ruim, tá? Mano, mais ou menos, vai que é. Então, eu tenho que falar assim não agora, sabe. Né? Não sabemos. Não tudo vira dúvida. Oh, que legal. E esse tipo de lançamento você está fazendo, você não fez em Elegidos 1, que é esse de estimular a avaliação do livro, né? No caso do... E você vai fazer para opositores também? Eu não sei, eu acho que se der certo, aí eu faço. Sim. É porque os lançamentos, eles são próximos, mas dá para fazer também. Você está falando de 2 meses de distância, quase 2 meses. Sim. Então dá para... Não, eu acho que dá, assim, porque o que acontece não é spoiler, tá? Se você está me seguindo no Instagram, já coloquei lá a agenda do primeiro semestre. E ainda nesse primeiro semestre vai ter a revelação da capa de um outro conto. Então, para as pessoas que gostam do chip Harry e Fred, vai ter um universo alternativo. Olha aí, vai estar escrito na página. Se alguém disser, Ana, não faz sentido, mudou os personagens. Universo alternativo é isso. Eu fiz uma fanfic, mas não é fanfic porque eu não sou fã do meu trabalho. Assim, eu sou fã do meu... Mais ou menos, vamos lá, enfim. Aí já vai entrar a sabotagem aqui, não sei o quê. Mas assim, é tipo... É uma história do mesmo universo, com os personagens, só que no universo alternativo. E aí essa capa vai ser revelada. Multiverso de Elegidos. Aí tá vendo, tem história para muitos anos ainda. Não, a Carol disse aqui que vou virar a Caça da Claire. Vou não, gente. De ser um ano vou parar, eu juro. Vai ser tipo o nível, a pessoa que tá ali nas drogas, eu vou parar, um dia eu vou parar. Eu quero ver como vai ser a pressão dos leitores para um 4º livro ou para uma pancada de spin-offs do universo alternativo de Elegidos. Não, mas eu acho que as pessoas vão gostar dos projetos únicos que eu vou lançar, e aí eles vão parar de me encher o saco com eles. Não, mas eu acho que sim, até agora falando sério, porque vamos supor que você finalizou, vai ter Elegidos 1, 2, 3, vão ter vários contos, então vai chegar num ponto que o público vai pedir mais de você também. Eu acho que vai ser interessante, tipo, eu quero conhecer mais, eu quero... E às vezes um outro universo, a pessoa compra ou aposta a leitura por curiosidade, tipo assim, poxa, quem que é a Ana além de Elegidos? Acho que é super interessante, assim, acho que é um ótimo caminho a seguir, sabe? Não, mas enfim... Eu lembrei da live da Marcela, a Marcela disse que ia parar, e ela ficou me olhando assim, aí eu fiquei, tipo, pensando, aí eu dormi pensando nisso. Será que quando terminar o 3 vai ter uma proposta? Eu vou ficar naquele universo durante, tipo, 5, 6 anos da minha vida. Mas eu acho que, assim, a sua cabeça hoje, ela não é a mesma do ano que vem, e não é a mesma do ano passado. Sim. Então, lá, ano que vem, você pode estar mais decidida ainda a não continuar, ou você pode falar assim, não, vou continuar porque surgiu uma proposta disso, porque tem tais projetos, e enfim. Eu acho que o problema é pensar agora
lá na frente, em vez de, né, pô, o foco agora é o 2, é o Paixão sobre Estrelas. Então, acho que é isso, um né? de Um cada vez, degrauzinho. calma. Um de cada vez. A gente pensar em algo que, né, não tá longe ainda, acho que não faz sentido. É porque eu sou uma Mas pessoa ansiosa, eu fico me antecipando. não, eu também sou. E uma das coisas que me atrapalha, inclusive, porque acho que o fato de ter essa ansiedade, a gente quer ter tudo pronto o quanto antes, né? Então, vai escrever uma narrativa mais longa. Eu, pelo menos, sou assim, às vezes eu enrolo para começar, porque não é algo que eu vou conseguir concluir em um dia, em 2, 3 dias. Então, sei lá, escrever uma história maior que eu vou levar meses escrevendo, para quem é ansioso é complicado, porque o risco de pular processos, etapas, fazer correndo, fazer de qualquer jeito, é muito próximo disso acontecer. Por isso que, às vezes, escrever um conto para passar essa euforia é interessante, porque rapidinho você escreve, igual algumas umas antologias, tipo, até eu vi uma de 500 palavras, que são microcontos. Então, cara, às vezes Sim. você explode a mente ele rapidinho, né? E você vai naquela ideia de estrutura linear, já início, Não apresentação do precisa estruturar conflito. nada, rapidinho, só ter uma ideia na cabeça já é o suficiente. Pronto. Então, já não foca muito nisso. Mas, Ana, pra gente até não fugir, que você falou do brinde, então você vai fazer esse lançamento, vai ter o lançamento, da mesma forma que você costuma fazer, você comunica bastante em rede social, já tem um público leitor inicial ali, e aí vai para um ponto de estimular a leitura, consequentemente a avaliação na Amazon para os primeiros 100, eles vão receber esse kit, correto? Isso, exatamente. Receber na sua casa, maravilhosamente, esse kit. Ótimo. E se der certo, acredito que vai dar, você vai expandir isso para opositores. Sim, para Apesar sempre, na verdade. dando certo, por que não fazer isso sempre, né? E o Elegidos hoje não é uma pressão, tá? Mas o que acontece? Você, eu não sei se está rolando aí dos brindes, né? Quando eu comprei, veio, né, tirando o marcador, veio um card grandão, inclusive veio um card que foi um spoiler, né, de Paixão sobre Estrelas, chaveiro e tudo. Como você tem preparado algum kit especial assim para opositores? Tem aqui, ó, ele, o card. Esse mesmo. Ah, Que é ele a é muito base da lindo. capa, né? Não é lindo. Inclusive, a capa ficou, na minha percepção, mais bonita porque o título, né? O lettering ficou muito legal, combinou super bem, assim. Mas como que vai vir vai ter algum kit assim de lançamento de opositores? Também com Eu esses tô brindes e pensando tudo? numa coisa diferente, né? Eu invento cada coisa. Meus pais ficam assim, minha filha, você fica de madrugada vendo umas coisas. Aí o melhor de tudo é eu mandando mensagem de madrugada para os ilustradores. Tá bom, Ana, me diz aí qual a tua ideia. Aí é basicamente assim, eles já sabem que vai ter uma coisa bem aleatória, porque eu quero dar essa experiência. Eu acredito que a É ilustração importante, ela, então eu peguei a mesma ilustradora que fez os personagens, né, A no Tati, né? card. É a A Tati, Tati? maravilhosa, maravilhosa. Ela fez esse card também, ela fez a Uhum, ilustração do card que ficou para capa também, que eu sou uhum. absolutamente apaixonada. E eu conheci novos ilustradores que fizeram a de opositores, então é muito ilustrador aparecendo, né? Às vezes aparece na minha DM, vamos conhecer meu trabalho. Gente, eu acho que ilustrador é que nem salão de beleza. Se você Uhum. for no diferente, o outro vai assim, você não foi comigo. O que aconteceu? Ai, gente. Aí eu faço a capa com um, o pôster com o outro, não sei o que, pra todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar na vibe. Mas aí Para eles são todo mundo fantásticos, ser. Sim, entendo. porque como essas coisas elas acabam se tornando diferentes, elas acabam tornando uma Sim. experiência única, a pessoa ela tem vários elementos do universo, né? Então eu acho que é uma experiência legal, não sei. Eu não tenho uma coisa específica assim. Eu gosto, assim, porque acaba que o livro físico, né? Isso é uma percepção que eu tenho de mercado, ele vai ficar cada vez mais raro e cada vez mais único. Então, eu acho que versões, assim, você vai ter um baita de um custo, né? A gente até falou mais cedo do Lucas, né? Que ele pode brigar com você pelo tamanho do livro e tudo, porque o custo do papel aumentou, a gente está tendo
várias questões nesse sentido. Então, às vezes, uma versão meio que fazer por fazer de um livro convencional não compense. Pô, fazer por fazer, você faz o e-book, é muito mais barato para não entregar uma experiência tão grandiosa assim para o leitor. Então, tipo, já que vai fazer, e o livro físico vai se tornar mais raro, que entregue uma experiência absurda ali pro leitor. Eu gosto dessa percepção. Então, né, a caixinha que você mandou veio cheio de coisa, muito bem embalada. Então, isso, cara, você já começa gostando do livro antes mesmo de abri-lo. Acho que é um ponto. E o card que você mandou, não sei se você variava de acordo com as pessoas, ou se era só esse, que mostra todos elegidos. Então, quando Não, eu estava ele faz lendo. parte do brinde mesmo. Aí ele faz do kit fixo, vamos colocar Isso. assim, né? É. Que tem um card com todos elegidos. Então, fala assim: fulano de tal. Aí eu bati o olho, tá ali. Então, ajuda também quando na construção inicial na minha cabeça, como são vários personagens, eu falei assim: não, calma, esse aqui é quem? Aí eu sempre ligava, ou eu ia no seu Instagram para ver se não. Deixa eu imaginar como que é esse fulano. Mas olha, aqui. Versão física tem Guia dos Elegidos. Mas aqui eu fui descobrir isso quando? Adivinha quando? Quando terminou o livro. É porque tu leu no Kindle, macho. Aí por isso. Não, quando eu peguei, eu comprei ele no físico com você, eu tenho ele aqui. Só que eu prefiro muito ler no Kindle, porque eu leio basicamente à noite, tipo, com o quarto todo escuro. Então é muito mais confortável no Kindle. Só que assim, eu dei uma folhada grande, olhei tudo. Eu gosto, às vezes, de ver, tipo, onde é que eu tô no Kindle, onde é que eu tô no físico. Então, tô no capítulo 17. Eu faço várias comparações, assim. Só que não foi no final, mas também não foi no comecinho. Eu já tinha entendido todos os personagens. Quando eu vi, falei assim, nossa, essa parte final aqui é muito boa. Eu tinha que ter percebido isso antes, que é o guia dos elegidos. Tem todos os elegidos, e cada um tem. E foi incrível. Tipo assim, aí eu falei, cara, é uma experiência muito completa, por quê? Primeiro que eu já tinha olhado o mapa antes, porque no Kindle tem o mapa, mas a experiência não é a mesma coisa, não tem como. Eu falei, o mapa aqui é foda, ajuda então. Quando você fala de fantasia, de distopia, até ficção científica, isso aqui enriquece muito a leitura. Então, entregar um brinde, acho que não é que às vezes a gente pensa brinde uma coisa simples, uma coisa tipo bobinha, mas é rica, né? Complementa muito bem a história. Isso eu acho que ficou bem legal, assim, sabe? Bem legal. Então, faça brindes legais propositores, tá? Justo. Não, já, fica a dica aí. Jade, obrigada pelo apoio, né? A gente fica nesse ânimo de agradar, né, nos futuros projetos e tal, mas vai dar certo. Não, acho que assim, vai dar. Eu já falei muito essa frase, o psicólogo aqui, mas porque o meu falou isso para mim. A gente fica tanto no vai dar certo, que parece que a gente nunca tá satisfeito com o que tem, né? Tipo, não, vai dar certo. Não, tipo, está dando certo, né? Eu acho que então, vai continuar dando certo. Acho que esse que é um ponto importante. Mas, assim, Ana, se deixar, acho que a gente vai até meia-noite aqui, né? Virando a noite. Então, tem que colocar um ponto final. Até porque eu quero. Agora sou eu que vai dar spoiler, né? Até porque você está participando aqui. Não, na verdade não é spoiler, porque o episódio que eu fiz sozinho, que eu falei das novidades, eu anunciei, né, que a última semana de cada mês seria um episódio diferente. O foco não seria a pessoa, o escritor, né, e os seus livros, e sim uma temática específica e o autor ou o produtor de conteúdo X ou Y que se encaixasse nessa temática participar com a gente. Então, o primeiro nesse novo formato vai ser dia 31 ou dia 30? Acho que é dia 31 de março, que cai numa quarta-feira, que vai ser uma semana de episódio único, que a gente vai falar sobre ficção científica. No dia 30 é quarta-feira, 31 é quinta. Então é dia 30. Porque geralmente a gente faz duas vezes na semana, terça e quinta, mas quando é um só, eu vou colocar na quarta-feira, meio de semana, e dar uma variada nos dias assim também. Então a primeira temática vai ser ficção científica, a Ana vai participar.
E não tem importância, Ana, voltar, porque, novamente, vão ser outras temáticas. A gente não vai falar de opositores, não diretamente, a gente não vai falar de lançamentos, e sim da temática. E eu ainda estou fechando com uma outra pessoa, que também é uma outra novidade, então não vai ser somente 2 pessoas, vai ter 3 pessoas, eu vou estar mais como mediador, porque vou trazer especialistas no tema para a gente discutir. Especialistas, nossa, me colocou em outro patamar. Lógico, eu coloquei outro patamar. Especialista. Você escreve sobre, você fala sobre, tem propriedade, vira uma especialista. Então, vamos falar sobre desde fundamentos, inspirações, obras relevantes, algumas polêmicas que envolvem um assunto de ficção científica. Eu tenho alguns nomes na cabeça aqui, fechando algumas agendas, e eu acho que vai ser uma experiência bem legal, porque vai mexer um pouco assim no tipo de conteúdo que eu acho que tem que agregar aqui no Pode Ler e Escrever. Então, aguardem que novamente a Ana vai vir e a Ana tem liberdade aqui para sempre que quiser participar, até porque tem muitos lançamentos, tem muitas novidades, e eu acho que vai ser bem, bem interessante daqui para frente. Ana, obrigado novamente por topar isso. Leitura labial, comprem elegidos. Comprem. Eu vou reforçar o coro, comprem, porque além de ser uma história legal, que eu acho que é o primeiro passo, né? O trabalho da Flive tá aqui, né? Através do selo Voe, é um trabalho muito bem feito, como a gente falou mais cedo, né? Não só capa, né? Quarta capa, mas todo o miolo ele é muito bem trabalhado. Então, assim, desde as páginas capitulares, eu tô fazendo bagunça aqui, calma aí. Quanto aqui, ó, as ilustrações, os mapas, então é uma experiência muito rica para quem compra. E se você está na dúvida entre a versão física e a versão digital, eu recomendo a versão física, acho que a Ana também, por conta dessa experiência, além do texto, né, da história em si. Então, recomendo, tá? Mas se você quiser ajudar bastante a Ana, faz igual eu, compra o livro físico e no Kindle também. Ai, boa. Ah, Juliano, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui. Você sempre abre portas para mim, é muito bom. Queria dizer que se vocês quiserem comprar Elegidos, é exatamente dessas formas, né? Tem na Amazon também. Tem o livro físico na Amazon, mas eu não sei qual é a procedência dele. Foi colocado, eu acho, pela um livro e tal. Então, assim, essa versão aqui que o Juliano está mostrando é a versão comprada, que é a mesma edição, né? Por mim e pela editora. Então, essa qualidade aqui é desse lado. Na Amazon, eu não sei como vai sair. Tá dizendo edição árabe. Eu nunca comprei livro árabe, então eu não sei como Sério? é. Não sei se vai chegar com ervas. Ou... Tô zoando já. Uma. Tô brincando. Falou tão sério, eu falei, uai. Eu não sei, vai chegar normal o livro, né? Mas não sei como é que vai ser. E queria agradecer, né, a todas as pessoas que passaram pela live, que estão assistindo agora, depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem me perguntar pelo Instagram, porque eu não vou estar fazendo uma cara, né? E também convidar vocês para participar da reunião que vai ter no grupo da LC, do Clube da Flive. Então, o link está disponível no link da Flive, lá vai ter Clube de Leitura da Flive, né? E dia 19, às 19 horas, 19 desse mês, eu acho que é sábado, tenho certeza que é sábado, né, às 19 horas, e a gente vai sortear também um cupom de R$50 na Amazon. Então, além de você... Importante. Essa live que vai acontecer em específico é para quem leu Elegidos, porque vai ter super spoiler, né? E vai ser uma live que eu vou fazer um resumão para vários leitores meus, parceiros, que leram Elegidos ano passado, estavam com saudade ano passado, e agora precisam de um feedback bem rápido, que não vai dar tempo de ler o livro todo, né? Porque o opositor está praticamente aí. Sim. E aí eu vou dar um pequeno resumo de tudo. Então, se você está enquadrado esses dois, né? Você já leu, quer conversar comigo frente a frente, né? Isso vai ser uma live diferente dessa daqui. Você vai poder entrar, aparecer, ou aparecer só no áudio, ou mandar mensagem, ou só escutar. E aí fica a seu critério, também vai ter essa possibilidade. Quem estiver participando da live vai concorrer nesse sorteio. Ótimo recado final. Então, enfim, não tem como fugir de você e do seu livro, né, Ana? Acho que tem várias possibilidades de conhecer, de participar, ganhar desconto, enfim, acho que é legal. Eu na missão de cada vez mais divulgar e
promover, aumentar o alcance de autores nacionais, eu vou fazer porque acho que é importante, a gente sabe o quanto que é duro, né, o trabalho do escritor, é muito trabalho para depois ainda ser vendedor de si mesmo, né, que eu acho que é um outro tipo de trabalho muito forte, então, cada vez mais com esse tipo de participação, e é o legal que a Flávia entrega muito isso, né? As outras editoras, muitas das vezes, só entrega o livro e se vira, então ela está sempre reativando, né, essa comunicação com o autor mesmo depois de publicado. Então, é uma dica legal, né, essa que você deu no final. E aí, né, Ana, procurar você no Instagram, tá aqui, né, na tela, @Ana Andrade, autora, porque se sobrou alguma dúvida, enfim, tudo em relação à história, a comprar o livro, só no Porque a gente Instagram. já não falou muito sobre a sinopse, né? Então, especificamente. A gente não vai É, falar porque já porque, tem. inclusive, é a dica, né? Assistir o primeiro episódio, que você fala bastante detalhes da origem, vamos colocar assim, né? Sinopse, fala criação do universo, né, de Elegidos, porque, inclusive, para mim era uma novidade muito grande, porque eu não tinha lido ainda. Então, até a minha condução foi muito nessa de dúvida do que é Elegidos. Agora foi a partir de um conhecimento prévio, a gente foi daqui para frente. Então, eu acho que são dois episódios muito complementares. Então, dá para sair de um e para o outro, que não ficou repetitivo. A gente falou de outras coisas também. Eu Sim, acho que sim. ficou bem legal. Então é isso. Então, vamos colocar num cronograma de lives. Vai ter no sábado, né, que você disse, SDLC, e Isso. lá no dia 30, que é basicamente daqui a 15 dias, 2 semanas, quarta-feira, você volta com outro convidado, que ainda é segredo, para a gente falar sobre ficção científica e outros assuntos em volta ali. Vai ser uma live provavelmente um pouco maior, mas também muito rica de conteúdo. É isso, recadinhos dados. E encerrando a live aqui, fica disponível na Twitch por tempo limitado, porque a Twitch, né, só 14 dias, mas eu também subo o arquivo no YouTube, para quem quiser assistir depois, fica lá eternamente, e em áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e outras plataformas, daqui a pouco já está disponível também para escutar. Então, Ana, novamente, muito obrigado, Jade, obrigado por ter participado, Gabriel também, todo mundo que estava aqui no chat, é isso, até mais, tchau, boa noite.